Olá, estamos ao vivo aqui pelo YouTube. Estamos ao vivo também no Instagram. E para a gente abrir a nossa live de hoje, a gente sempre inicia com benzimento e hoje não vai ser diferente. Então, a gente vai começar abrindo na energia do alecrim. Então, fechem os olhos de vocês por um instante e recebam a energia do alecrim, descendo pela cabeça, passando pelo corpo, cruzando o corpo de vocês, para que você possa receber todas as bênçãos dessa erva, dessa energia que esse elemental nos traz de cura, de equilíbrio e principalmente de calma. O alecrim tem a capacidade de nos devolver a alegria pela vida, a alegria de criança. Então, deixe com que o alecrim faça esse trabalho com você hoje aí, tá bom? Então, receba essa bênção desta erva. Deixa eu colocar para cá. E vocês estão bem? Espero que sim. Pessoal do YouTube, por favor, venha para o YouTube. Pessoal que está no Instagram, que aqui fica melhor, eu tenho mais janela para trabalhar. E vamos começar mais uma live de hoje. Hoje eu trouxe um tema muito, muito especial. Depois de uma semana tão agitada, a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas emoções, né? Não é um tema clichê, não é um tema que está batido, porque ele está nos acompanhando o tempo todo, né? Eu falo que as nossas emoções, elas nos acompanham o tempo inteiro. Deixa eu só ajeitar aqui essa câmera. Ok. Melhorou agora. Muito bem. Então, para que a gente possa abrir, né, o nosso trabalho de hoje, o nosso Connect 30 minutos, eu desejo do fundo do meu coração que você tenha passado aí um feriado de Páscoa muito bem, muito em paz com a sua família. Às vezes, os nossos familiares são os nossos maiores desafios. Eu falo que não teria graça estar aqui encarnado neste planeta se a gente não tivesse esses desafios para lidar, não é mesmo? Então, seria muito fácil viver aqui. E aí, eu trouxe para nós, para a gente conversar um pouquinho sobre. E aí, por isso que a erva alecrim entrou na história, né? Para que é uma erva que traz alegria, é uma erva que desperta. Então, se você anda meio borocochô, você pode fazer o uso do alecrim como um spray de ambiente, você pode tomar um chá, se você tiver ok com o seu estômago, por isso que eu sou meio chata para indicar chá. As pessoas sempre falam, qual é o chá bom para isso? Eu não sei, porque eu não sei o que você está passando, quais são os seus desafios aí, e às vezes esse chá de alecrim, que parece ser inocente, ele pode ser uma bomba aí no seu estômago. Então, eu preciso saber como você está. Então, eu estou tomando um chazinho de alecrim hoje, porque ainda é cedo também, porque ele é muito estimulante, ele traz muita energia, e essa energia que ele traz faz com que a gente fique mais elétrico, mas de uma forma relaxada e descontraída, sem tanta tensão. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa conexão com as nossas emoções. A nossa tendência é fugir daquilo que a gente está sentindo, né? Porque é mais fácil. É muito mais fácil eu fugir daquilo que eu estou sentindo do que eu encarar aquilo de frente, do que eu trazer para mim, para o meu corpo e perguntar para o meu corpo, né? O que essa emoção está querendo me dizer? E isso é um trabalho que faz parte, né, de um processo de desenvolvimento em que a gente começa a mapear essas emoções. Então, a gente tem as emoções básicas que todo mundo conhece, raiva, alegria, tristeza, melancolia, nojo. Mas quando a gente vai se aprofundar um pouco mais, a gente percebe que essas emoções, elas têm camadas, muitas camadas, né? Então, como uma grande cebola, não tem como descascar a cebola sem chorar, movimentar essas camadas vai trazer esse processo de limpeza
para fora. Então, fazer uma defumação, como eu fiz aqui, um benzimento com um alecrim, e esse aqui é um bastão de alecrim que eu fiz, claro que tem outras ervas ali, mas a gente pode fazer de qualquer erva, e deixar ela secar, então a gente faz esse bastão, ele é errado, ele é cantado, a gente acende ele, e ele é um incenso natural. E eu uso muito, não só no meu trabalho, como na minha casa também, aqui no consultório principalmente, que é onde eu faço todos os meus trabalhos, atendimentos, é onde eu monto todo esse conteúdo, esse material aqui para vocês, é neste ambiente. E aí a gente prepara o ambiente físico e energético, não só trazendo os elementos, né? Põe uma planta, põe uma cor e arruma isso, mas como a energia principalmente do lugar, que é o mais importante. A gente não está vendo, mas é o que a gente está sentindo, e é isso que é importante, é isso que a gente tem que perceber, o que eu estou sentindo. Então, a gente abre a live de hoje com essa pergunta: o que você está sentindo agora? Bom, agora é final da tarde, você já passou aí, começou, abriu a tua semana, qual foi a energia, qual foi a sensação que abriu a tua semana? A gente está vindo aí de um feriado prolongado, como é que isso ficou com você? E aí a gente vai falar sobre, principalmente, né, sobre a raiva. Nossa querida e amiga, a raiva, prima da ira, né? E falando também dos sentimentos que está relacionado à irritação. Por quê? Eu vou trazer hoje para vocês um exercício de aterramento, que ele muito me ajuda, eu pratico ele todos os dias, inclusive quando está garoando, chovendo muito não, mas quando está garoando sim. Foi um trabalho que eu aprendi lá em 2019, quando eu fiz um processo de terapia holística, um longo processo terapêutico, em que eu fui aprendendo sobre chakras de uma forma mais prática. Porque a nossa tendência é saber as cores, saber que cada um representa algum lugar do corpo, mas sentir os chakras atuando é uma outra coisa. Então, em 2019, eu tive essa experiência de me conectar mais com os meus corpos sutis. E a partir daí, foi que eu vim desmembrando e descobrindo muitas coisas nesse caminho aí do autoconhecimento e das terapias integrativas de uma forma mais vívida, sabe? Sair daquela teoria dos livros e trazer isso para o corpo. Porque é o corpo que percebe, é o corpo que recebe tudo isso. Então, a gente tem que direcionar, sim. Todo esse bando de livro aí que você lê, você consegue aplicar? Você consegue trazer para o corpo todas essas impressões, esse conteúdo que você lê sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, sobre religião, para quem tem as suas religiões. Então, se você não consegue trazer para o teu sentir, que é o teu corpo físico, que é o que vai receber primeiro essa informação, é o que está mais pronto para isso, você não consegue trazer para ele, de nada adianta esse monte de livro aí que você lê, tá? Então, pensa sobre isso. E para a gente não se delongar muito, nós temos um tempo aqui, vamos começar com a nossa leitura. E hoje a gente vai falar sobre tocar a terra. Por isso que é enraizamento, né? Então, quando a gente está na terra, na natureza, ou sentados aí onde vocês se encontram, eu aqui, consultório, quando a gente apoia nossos pés no chão, a gente tem os nossos receptores ali da sola dos pés, né? Eles percebem que tem algo embaixo de nós, algo, esse pisar na terra, esse pisar no chão, o que os meus receptores dos meus pés captam, eles trazem para o meu cérebro a informação de que tem chão, de que está seguro, né? De que está tudo bem, você pode pisar aí. Quando a gente está num ambiente em que os nossos pés não tocam o chão, qual é a sensação? Né? O que eu sinto? Então, toda vez que você tiver com essa sensação de medo, de insegurança, toque o chão. Pise com seus pés no chão. Claro, se você puder ir para o jardim, para a terra, para o mar, para a cachoeira, a natureza lá vai ativar isso de uma forma muito mais profunda na gente, porque essas memórias estão em nosso DNA. Então, quando a gente entra em contato com a natureza, muitas vezes a gente não consegue explicar o porquê que eu me sinto assim. Por que, nossa, eu gosto tanto da mata, eu gosto tanto da praia, por que, nossa, esse lugar me traz isso, me deixa leve. Por quê? Porque ali
todos os nossos corpos se conectam com aquelas informações que a natureza está trazendo. É como se a gente conseguisse ler, nosso corpo lê aquilo sem o nosso racional ficar pensando sobre. Então, quando você estiver se sentindo inseguro, com medo, com raiva, irado, né, tristeza, corra para a natureza. E se você puder ficar descalço na terra, você vai receber da terra toda essa influência, essa nutrição que ela tem para te trazer. Então, os teus receptores da sola dos pés vão captar isso. Se você estiver descalço, é muito melhor. Mas às vezes não dá. Então você fica de sapato, tá sem problema nenhum, tá bom? Então experimenta isso. Faz mais ou menos uns 45 dias eu comecei a praticar isso diariamente. Então, às vezes eu não consigo caminhar, como hoje. Não deu tempo por conta da rotina, mas pisar na grama deu. Então, eu fui lá e me conectei e fiquei. É 5 minutos. Não precisa mais que isso. Se você puder ficar lá 1 hora, seria ótimo, mas na realidade que a gente está, no agito da vida, às vezes não dá tempo. Então, 5 minutos foi possível hoje. E eu fiquei ali. Então, todo aquele momento de acelerada, né? Porque eu sou acelerada, então o meu treino diário é desacelerar. Para falar, para comer, para respirar, para caminhar, para dirigir, para fazer as coisas, para pedir as coisas para os meus filhos, para ensinar eles. É calma, é calma. Então, o que você treina? Calma, constância. Então, pisar todos os dias na grama, fazem 45 dias sem falhar nenhum dia, constância. E que informação que eu mando para o meu cérebro na hora que eu faço isso? Ela consegue concluir as coisas. Ela consegue fazer. Por quê? Porque eu trazemos, né? A gente começa e não termina. Então, esse a gente começa, mas não termina, está relacionado com essa falta de constância. E por que a gente não mantém aquilo até que se torne um hábito e fique automático, como escovar os dentes, por exemplo? Ou dirigir, você entra no carro e dirige, fala no celular, troca música. Por que a gente não faz isso? Porque a gente precisa compreender o que está por trás daquele fazer. O nosso fazer de todo dia tem um motivo para a gente fazer. Se ele não tiver uma razão e o nosso cérebro entender aquilo, a gente não faz. Então é como se fosse no início uma briga, uma disputa. É difícil, porque é algo para que fazer isso? Bobagem, não precisa. Por que você vai lá? Tá chovendo, a grama tá molhada. Com a grama molhada é melhor ainda. Então, comecem a perceber aquilo novo que você quer implantar, que você quer começar. Qual é a conversa interna que vem acompanhando esse seu fazer? Que te impede, que te atrasa, que você faz hoje, amanhã, depois, e depois você para de fazer. Aí depois você fala, caramba, olha aí, pulei um dia. Ah, não, mas amanhã eu volto. Ah, mas amanhã eu já pulei um dia. Ah, hoje é sexta-feira, na segunda eu retomo. Então, essa é a nossa tendência. É mais fácil para o nosso cérebro a gente fazer isso. Então, ir no sentido contrário é um esforço, é nadar contra a correnteza. E quem nada contra a correnteza sabe o quanto de esforço físico você precisa fazer. Então, essas práticas que trazem conexão, para quem é acelerada, estressada, irritada, irada, é excelente para fazer você voltar para dentro e olhar para a calma. Aonde foi que a gente esqueceu a nossa calma? Então, a leitura de hoje fala sobre tocar a terra. Traz o seguinte: às vezes também nós somos conduzidos ao padrão de irritabilidade. Quando nos sentimos irritados, muitas vezes trazemos junto a sensação de insegurança, de raiva ou infelicidade. Quando isso acontecer, toque o chão firmemente com seus pés. Pratique a meditação consciente em relação aos seus pés. A terra, que é nossa mãe, está cheia de grande amor por nós. Quando sofremos, ela nos protegerá, alimentando-nos com as suas belas árvores, ervas e flores. Então, hoje, a gente traz essa consciência de que essa grande mãe
que é a terra, está ali para nos acolher, que é o que a mãe faz, ou deveria, né? Que é fazer o acolhimento. Só que a gente só consegue acolher quando a gente já está neste lugar de calma. Então a terra está nesse lugar e a gente pode ir para ela, assim como as crianças vai para a mãe ou para o pai ou para o adulto de confiança que está perto dela quando ela se sente insegura. É esse acolhimento que a gente precisa fazer. Então, quando você toca a terra, toca o chão, você se acolhe nessa segurança. Então, internamente, você vai fortalecendo essa segurança. A gente erra muito no sentido de quando a gente espera que o outro dê essa segurança para nós, ou o trabalho, ou essa casa, ou este carro, ou essa roupa, ou esse status, esse relacionamento, essa família. A gente espera que venha de fora essa segurança, esse cuidado, né? Esse amor. Ele não vem de fora. Na verdade, só vai vir de fora o que já está habitando aqui dentro. Então, se você não está recebendo amor, ou você acha que não está recebendo esse amor, esse cuidado, a minha pergunta para você é o quanto você tem se cuidado e dado amor para você também? É uma troca, né? O universo ele só te entrega aquilo que você dá. Falei isso pro meu filho hoje. Ele, caramba, mãe, quantas pessoas legais a gente encontrou hoje? O rapaz, o frentista do posto, a moça da loja, né? A moça da farmácia, pessoas gentis, pessoas que estavam interessadas em realmente te ajudar a resolver aquela situação. E aí ele ficou impressionado. Eu peguei e falei, mas olha como nós nos comportamos com as pessoas. É verdade. Então, quando eu estou num ambiente e esse ambiente fica agradável, é porque eu também estou assim. Ele só tem 12 anos, né? Então, talvez se a gente tivesse aprendido isso aos 12, a nossa realidade hoje com certeza seria diferente. Mas nunca é tarde para aprender. Então, a proposta de hoje é que a gente se reconecte com este tocar ao chão. Então, eu vou pedir para que vocês fechem seus olhos. Quem está aí no Instagram, oi pessoal do Instagram, venha para o YouTube. Fechem os olhos, apoiem seus pés no chão e se permitam sentir. Se você puder tirar o seu sapato, você tira. Eu já estou descalça, então já consigo sentir aqui bem o chão. E o trabalho que a gente vai fazer hoje é de enraizamento, é um exercício em que eu vou respirar pelo nariz. E quando eu soltar o ar, é como se eu pudesse soltar o ar saindo lá da sola dos meus pés. Então, eu inspiro pelo nariz e solto o ar devagar e vou conduzindo ele mentalmente para descer por todo o corpo, passar pelas pernas e sair lá nos pés. Vou inspirar de novo e vou conduzir o ar mentalmente para que ele desça e vá até os meus pés e saia pela sola dos meus pés. Vamos repetir essa respiração mais 2 vezes. Então, inspira pelo nariz, enche o peito, o abdômen de ar e começa a soltar. E vá descendo esse ar pelas pernas, até sair na sola dos pés. Mais uma vez. E quanto mais você solta o ar, você percebe que você vai ficando mais leve. E agora você vai fazer o movimento contrário. Você vai inspirar como se você pudesse puxar toda a nutrição da terra pela sola dos seus pés. Então você inspira. Sente essa nutrição subir pela sola dos pés, pelas pernas, pelo tronco, até o centro da sua testa. E você expira. Solta o ar e deixa ele descer. E a gente vai inspirar de novo, fazendo com que esse ar suba pela sola dos pés, passando pela perna, tronco, garganta, cabeça e vem parar aqui no centro da minha testa. Então eu solto o ar e vou deixando esse ar descer.
Uma última vez, inspira, deixa o ar subir. Solta o ar devagar. Muito bom. Observa como é que está o seu corpo agora. A tua mente. Se você consegue pensar em alguma coisa, formular alguma ideia, algum pensamento. Ou se você consegue apenas observar a sensação de vazio. E quando você estiver pronto, você pode abrir seus olhos devagar. Se você puder ficar um pouquinho mais aí com essa sensação, você pode ficar. Eu agradeço a presença de todos aqui, pessoal que entrou ali no Instagram. E a gente se encontra na próxima segunda-feira com outro exercício de conexão. Você pode praticar esse exercício durante a semana, dessa moleza mesmo. Essa sensação de moleza após esse exercício é isso, ele relaxa completamente seus ânimos, até os pensamentos ficam mais lentos. Então, eu agradeço. Se você curtiu esse vídeo, você, por gentileza, dá o seu like aqui, compartilha ele com outras pessoas estressadas, nervosas, irritadas, que possam se beneficiar, porque aquele que já é calmo não precisa. E a gente se vê na próxima segunda-feira. Se você ficar com dúvidas sobre este tema ou qualquer outro, você pode mandar aqui nos comentários da página, ou você pode entrar pelo direct ali no Instagram, no site da conectado.life, e a gente se vê na próxima segunda-feira.